boa tarde, boa noite, meu amigo, boa madrugada de estudos. Olha aí, meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia da família LAC Cursos, e estou aqui hoje para especificamente observar um tipo, de processo que cai bastante em prova. Tanto é que, eu fiz essa aula bem especial, porque a biologia, existem alguns processos que são extremamente batidos, extremamente queridos pelas bancas. Eu costumava falar, um tempo atrás, que não existe prova de biologia, de concurso, onde não existe a fotossíntese e respiração, ou divisão celular, Você acaba tendo aí algumas questões, alguns pontos, alguns processos muito bem queridos. Então, hoje, nós temos o objetivo de observar o processo de fotossíntese. É lógico, não só observar o processo, mas observar como esse processo acaba sendo cobrado nas principais bancas do nosso país, tá certo? Então, hoje nós temos uma parte de citologia, que é a nossa terceira parte referente aí direto a organelas, e a gente observa o processo de fotossíntese, tá legal? A palavra fotossíntese já diz qual é, na verdade, o objetivo desse processo, na verdade? Olha lá, foto é luz, síntese, construção. Então, construção com a energia da luz, construção com a energia luminosa. Então, esse nosso esqueminha aqui já deixa, claro, o processo de fotossíntese, aonde você tem um indivíduo aqui fotossintetizante, um indivíduo autótrofo fotossintetizante, então capaz de produzir o seu próprio alimento através diretamente da energia luminosa. Então eu tenho aqui envolvida a energia luminosa, está vendo aqui o sol, vai representar, tá legal? Então a energia solar chega até o indivíduo fotossintetizante, e esse indivíduo fotossintetizante, através da energia solar, com a água e os sais minerais, mais o gás carbônico, acabam produzindo a formação de glicose, produto, glicose, e o subproduto aqui, ó, o oxigênio. Então, fórmula geral da fotossíntese. Qual é? Muito simples. A gente bota lá água mais CO2, aí coloca luz solar captada pelo pigmento de clorofila, produz diretamente C6H12O6, tá bom? Que é a glicose, e acaba o subproduto sendo também produzido, que é o oxigênio. Então, esse nosso esquema aqui vem, a princípio, para demonstrar isso, tá? Agora, isso é uma fórmula geral. Existe a fórmula mais aprimorada, em que você aumenta a concentração de água, tá legal? No processo, tá? Para a gente dar uma olhadinha nessa estratégia, tá? E aí a gente fala um pouquinho do cloroplasto. O plasto é uma estrutura exclusiva de célula vegetal. Tá? A gente tem plastos que são estruturas responsáveis diretamente por armazenar. Tipo amiloplasto, armazena amido, tá legal? Leucoplasto, cloroplasto. Então você tem o plasto, que é uma estrutura responsável por armazenar, tá legal? No caso aí do cloroplasto, armazena clorofila. Tá bom? Então, o cloroplasto está diretamente aqui demonstrado nesse nosso esquema, mostrando aqui que ele tem uma membrana externa e uma membrana interna. Então, diretamente eu te mostro as partes aqui, membrana interna e membrana externa. Tá legal? Existem proeminências aqui dessa membrana, que é a lamela, muitas vezes chamada de lamela média, aonde você tem como se fossem, todos os professores acabam fazendo uma comparação com moedinhas, chamadas de maneira correta, de tilacoide, valeu? Os tilacoides acabam formando uma estrutura como se fossem um aglomerado, uma torre de moedas, que é chamado de granum. Tá bom? Um conjunto de grano é chamado de grana. Então, essa é a estrutura dos cloroplastos. Aqui a gente ainda pode observar grãos de amido, lipídios, como mostra o esquema,
como o cloroplasto é uma estrutura endossimbiótica, uma organela endossimbiótica, você acha o material genético, né? E a estroma aqui, que acaba sendo a superfície onde você acha algumas enzimas, né? Sendo a estrutura da membrana interna. Então, esse é o cloroplasto, tá bom? E as questões que a gente vai acabar analisando hoje vão envolver o processo de fotossíntese e também a estrutura do cloroplasto, tá legal? Bem, o processo de fotossíntese, ele é bem querido pelos professores, mas bem detestado pelos alunos, porque assim como o processo de respiração, acabam tendo algumas minúcias, né? O que as pessoas acabam muitas vezes deslizando em algumas questões. A gente começa com uma questãozinha da banca BioRio, tá legal? Para a prefeitura de Resende, no estado do Rio de Janeiro. As plantas, juntamente com outros seres fotossintetizantes, são produtoras de matéria orgânica que nutre a maioria dos seres vivos na Terra, atuando na base das cadeias alimentares, onde produzem o próprio alimento pelo processo de fotossíntese. Perfeito. Aí ele está, né, falando que a fotossíntese é o principal processo de produção da matéria orgânica. Tá legal? Tanto é que é a base da cadeia alimentar, né? Vou te dar o exemplo da teoria de extinção dos dinossauros. Quando a gente fala de extinção dos dinossauros, né, a principal teoria diz que um meteoro cai no nosso planeta, e cai no nosso planeta, ele joga uma poeira muito intensa, né, formando uma nuvem, e essas nuvens de poeira impedem a entrada da luz. Se não tem luz, não é capaz, né, de ter a fotossíntese. Então, os seres fotossintetizantes acabaram morrendo, e eles são a base da cadeia alimentar. Então, os seres que se alimentavam deles acabaram morrendo. E quem se alimentava dos seres que se alimentavam dos seres fotossintetizantes também acabava morrendo. Então, quer dizer, eu vim destruindo a cadeia alimentar. Tá legal? E dentro desse contexto, os maiores seres, né, que precisavam de muito alimento, acabaram morrendo. Tá legal? Então, olha só, em relação ao enunciado, assinale a alternativa correta. Letra A. Utilizando a luz, energia luminosa, as plantas produzem a glicose, matéria orgânica formada a partir da célula, a partir da água e do gás carbônico, que obtém do alimento e liberam o gás oxigênio. Legal, é o que a gente viu justamente nesse slide aqui, né? Então, a partir da energia luminosa, né, com a captação de água, sais minerais e gás carbônico, existe diretamente a produção da glicose e, normalmente, a liberação do oxigênio. Opa, então, ótimo, perfeito, tranquilo, a resposta realmente da questão aí da BioRio para seleção de professor de ciências do município de Resende é a letra A, tá legal? Que descreveu direitinho o processo de fotossíntese, tá? Então, a letra B não poderia ser, porque olha só, ele fala que utilizando a energia luminosa, as plantas produzem matéria inorgânica. Mentira, é matéria orgânica, então tá fora. Letra C, as plantas produzem glicose e água através de adubo. Adubo? Como assim? Né? A gente acaba colocando aí a água e sais minerais dentro do contexto, tá? Utilizando a luz, a energia luminosa, as plantas produzem glicose, matéria orgânica formada a partir de água e do gás oxigênio. Não é gás oxigênio, é gás carbônico. Tá legal? Quando a gente fala diretamente do processo de fotossíntese, né, a gente tende a falar, a demonstrar que a fotossíntese ocorre diretamente em duas etapas. Tá legal? Uma etapa que é a etapa fotoquímica ou fase clara. Tá legal? E uma etapa que é a etapa química, ou bioquímica, ou fase escura. E aí a gente observa, né? A gente coloca assim, fase fotoquímica e fase química. Fase dependente da luz e fase independente da luz. Então aqui você vai ver que existe a dependência da luz. Nessa fase vai entrar a água, e aqui vai ter um processo que é muito visado nas provas, que é a quebra da água com a energia da luz. A gente chama isso de fotólise. Fotoluz, lise, quebra. Então, a fotólise
da água, a quebra da água com a energia da luz. Então, a água entra nesse processo e acaba saindo, né, desse processo o oxigênio. Tá legal? Então, diretamente você vê que durante o dia existe a liberação de oxigênio. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clic-clac.